Olá! Hoje a gente tem em mãos um material que é assim um verdadeiro mapa do tesouro para quem estuda para concurso municipal, que é a Lei Orgânica. Mas não vamos olhar o mapa todo, não. A ideia é pegar uma lupa. Nosso foco hoje é um trecho bem específico da Lei Orgânica de Cotiporã, lá no Rio Grande do Sul. Vamos mergulhar nos artigos 120 a 135, que falam da ordem econômica e social. Pode parecer um detalhe, né? Mas é nesses detalhes que a gente entende a alma, a filosofia por trás da gestão de uma cidade. E que filosofia, hein? É fundamental entender o que esse documento representa. A lei orgânica, ela funciona como a constituição do município. É ela que define o projeto de cidade que todo mundo ali decidiu construir. Então, quando a gente analisa esses artigos, não estamos só lendo regras, sabe? A gente está decifrando a identidade, as prioridades de Cotiporã. E a nossa missão aqui é exatamente essa, é traduzir o que essa lei diz sobre como o poder público deve agir para equilibrar o desenvolvimento da economia com a garantia de uma vida digna para todos. Perfeito. Então, vamos começar pelo começo, pelo alicerce de tudo, que são os artigos que definem os princípios. O artigo 120 é a porta de entrada. E é curioso porque ele não fala de dinheiro, de obras, de prazos. Ele fala de valores. E lendo aqui, são valores muito fortes. É quase uma declaração de missão. Coisas como promoção do bem-estar do homem como fim essencial da produção e valorização do trabalho. Exato. E esse primeiro ponto já é uma inversão de lógica fundamental, né? Normalmente a gente pensa na economia com o objetivo de gerar lucro, crescimento do PIB. A lei de Cotiporã diz, não, o objetivo final é o bem-estar humano. O desenvolvimento econômico é a ferramenta, não o fim. E isso muda completamente o jeito que um gestor público precisa tomar decisões. Cada real investido, cada política criada, tem que, no fim das contas, responder à pergunta: isso melhora a vida das pessoas? E essa ideia vai se desdobrando, né? Porque tem outros pontos ali que são, nossa, muito diretos. O texto fala em, abre aspas, condenação dos atos de exploração do homem pelo homem e também da exploração predatória da natureza. Chega a dizer que qualquer ganho com base nisso é juridicamente ilícito e moralmente indefensável. A palavra é forte. Muito forte. Isso não coloca uma responsabilidade gigante no município? Tipo, a prefeitura vira uma fiscal da moralidade da economia local? Olha, é uma ótima pergunta. Não é bem uma fiscal da moralidade, mas com certeza é um agente ativo. A lei não fica esperando o mercado se autorregular para o bem comum. Ela dá ao município a permissão e até mesmo o dever de intervir. É o que diz o artigo 121. O município pode atuar no domínio econômico para orientar e estimular a produção, para corrigir distorções e, o principal, prevenir abusos do poder econômico. É uma postura bem proativa. E essa postura fica ainda mais clara no artigo 122. Ele fala da possibilidade de intervenção do município se houver ameaça ou efetiva paralisação de serviço ou atividade essencial. Isso é muito poderoso. Dá para a gente imaginar um cenário prático aqui. Com certeza. Imagina que a única empresa de transporte público da cidade, por uma briga lá entre os sócios, decide parar tudo de um dia para o outro. Milhares de pessoas iam ficar sem ter como ir para o trabalho, para a escola, para o hospital. O artigo 122 é a ferramenta legal que permite à prefeitura agir na hora, seja requisitando os ônibus, seja operando o serviço de forma emergencial. A lei está dizendo que o direito da coletividade ao serviço essencial está acima do interesse privado que está causando problema. Para quem vai ser servidor, entender isso é crucial. É a base legal para ações de emergência. Fica bem claro. E para a gente fechar esse bloco de princípios, o artigo 123, ele apresenta uma lista do que a lei chama de problemas a serem combatidos. Não é uma sugestão, é um comando. O município combaterá a miséria, o desemprego, o êxodo rural. A economia predatória. Exato. É como se a lei estivesse nomeando os inimigos públicos da cidade. E ao nomeá-los, ela cria uma agenda de governo permanente.
Não importa quem seja o prefeito, essa luta é um dever contínuo. Esses 4 primeiros artigos, em conjunto, eles desenham um Estado municipal que não é um mero espectador, sabe? Ele é um protagonista com um roteiro muito claro, focado em justiça social e desenvolvimento humano. Esses princípios são muito fortes, mas ficariam só no papel se a lei não desse as ferramentas para tirar eles de lá. Como que o município transforma essa filosofia toda de bem-estar social em ações concretas? É aí que entram os próximos artigos, a partir do 124, né? Exatamente. Agora, a lei começa a descrever a caixa de ferramentas do gestor. E a primeira ferramenta, já no artigo 124, mostra uma preferência muito clara. Incentivos para formas associativas e cooperativas, as pequenas e micro-unidades econômicas. E por que esse foco no pequeno? Muitas vezes a gente vê os municípios se orgulhando de atrair uma grande indústria, uma grande empresa. A lei de Cotiporã parece estar olhando para outra direção. Qual a estratégia por trás disso? A estratégia é a de construir uma economia que é mais resiliente e mais distribuída. Uma grande empresa pode gerar muitos empregos, sim, mas ela também pode ir embora e causar uma crise local. Ao fortalecer cooperativas, associações, pequenos negócios, o município está investindo na economia que nasce e fica na cidade. O dinheiro circula mais localmente, o poder econômico fica mais pulverizado, e isso se alinha perfeitamente com aquele princípio da valorização do trabalho que a gente viu lá no começo. É o fomento da economia popular. Faz todo sentido. E essa lógica de priorizar o impacto social continua nos artigos 126 e 127. Eles dizem que os planos de desenvolvimento e os investimentos públicos têm que focar na melhoria da qualidade de vida. Isso parece óbvio, mas vamos combinar, na prática política nem sempre é. E aqui a lei coloca uma amarra importante no gestor. Não basta fazer uma obra. A obra precisa provar que melhora a qualidade de vida. Na prática, isso quer dizer que um projeto de saneamento básico, por exemplo, teria prioridade legal sobre a construção de um grande monumento comemorativo. É a lei forçando o investimento a ter um resultado social concreto, mensurável, o que funciona como um controle poderoso sobre projetos que são mais vitrine política do que necessidade real da população. E dentro dessas necessidades, a moradia ganha um destaque especial nos artigos 128 e 129. O 128 é bem direto. O orçamento deve prever recursos para habitação de interesse social. Não é uma possibilidade, é uma ordem. Sim, e o artigo 129 detalha o como. Ele não fala só em construir casas e entregar a chave. A política é bem mais ampla. A prioridade é a regularização fundiária, que é um problema crônico no Brasil, a instalação de infraestrutura básica, como água, esgoto, e também o apoio a formas alternativas de construção. O parágrafo único menciona especificamente o apoio à construção por regime de mutirão e cooperativas habitacionais. Isso é bem diferente do modelo tradicional, né? De grandes construtoras. Qual a vantagem desse modelo? A vantagem é dupla. Primeiro, o custo para o poder público e para o morador tende a ser menor. Segundo, e talvez mais importante, é um modelo que empodera a comunidade. As pessoas não são só beneficiárias passivas, elas são agentes na construção do próprio lar. O município entra como um facilitador, sabe? Fornece o terreno, material, assistência técnica. É uma visão de política habitacional que não constrói só casas, constrói também laços comunitários, cidadania. Fica claro que as ferramentas acompanham os princípios. Bom, agora vamos entrar num tema que é o coração de muita prova de concurso municipal, a política urbana, tratada nos artigos 130 a 133. O 130 define os objetivos, e a lista é longa. Garantir a função social da propriedade, inibir a especulação imobiliária, preservar o meio ambiente. O que é fascinante aqui é o equilíbrio que a lei busca. A cidade não é vista como um monte de lotes privados. Ela é um organismo vivo, coletivo. Quando a lei fala em função social da propriedade, ela está dizendo que um terreno vazio, mantido só para especular, numa área que já tem infraestrutura e gente precisando de moradia, não está cumprindo seu papel. A propriedade tem um dever com a coletividade. E para organizar essa complexidade toda,
O artigo 131 apresenta um instrumento-chave. O plano diretor. Aquele documento que todo concurseiro da área municipal precisa dominar. A lei o define como o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. Mas, na prática, a gente sabe que, em muitos lugares, ele acaba virando um documento de gaveta. O que essa lei faz para garantir que ele seja aplicado de verdade? Ela faz duas coisas muito importantes. Primeiro, ela o torna obrigatório e o vincula a todas as outras ações. Mas o mais interessante, e aqui é uma dica para quem estuda, está no detalhe. Como no parágrafo único do artigo 132. É o tipo de artigo que banca de concurso adora. Ele estabelece que, ao aprovar um conjunto habitacional novo, o município vai exigir que a construtora também construa uma escola com capacidade para atender a nova demanda de alunos que vai surgir ali. Que detalhe fantástico, isso é planejamento urbano na veia. Evita aquele problema clássico, né? De criar um bairro novo e só depois descobrir que não tem vaga na escola, não tem posto de saúde. Exato. A infraestrutura social tem que nascer junto com as casas. Exatamente. É o plano diretor saindo do papel e impactando a vida das pessoas de forma direta. E o segundo mecanismo para dar força ao plano está no artigo 133, que é o pilar democrático de toda a política urbana. Ele garante a participação de entidades comunitárias, da sociedade civil, na definição do plano diretor e de outras políticas. Isso é lindo no papel, mas como garantir que essa participação seja de fato efetiva? E não só uma audiência pública para cumprir tabela. Bom, a lei estabelece a obrigatoriedade, o que já é um passo. O desafio da gestão é criar os canais para isso acontecer de forma produtiva. Conselhos municipais atuantes, consultas públicas bem divulgadas. E para o servidor público, o papel é fundamental. Ser o técnico que traduz a linguagem da lei e do planejamento para a linguagem do cidadão. E que ouve as demandas para incorporar no plano. A lei não faz mágica, mas ela cria a arena para o debate acontecer. Entendido. Já cobrimos os princípios, as ferramentas de fomento e a política urbana. Chegamos no nosso último bloco, que detalha direitos sociais específicos nos artigos 134 e 135. Assistência social, lazer e turismo. O artigo 134 é denso. Ele começa com uma definição que parece técnica, mas é cheia de significado. Diz que a assistência social é uma política de seguridade social não contributiva. O que exatamente quer dizer não contributiva? Essa é uma das definições mais importantes do nosso direito social. Não contributiva significa que o acesso à assistência social é um direito de cidadania, não é um benefício para quem pagou por ele. É diferente da aposentadoria, por exemplo, que geralmente depende de anos de contribuição. A assistência social é para quem precisar dela, independente de qualquer contrapartida. É o Estado agindo para garantir os mínimos sociais, como diz a lei, para que ninguém fique desamparado. E os objetivos listados mostram bem o alcance dessa política. Vai muito além de dar uma cesta básica. Fala em proteção à família, à infância, à velhice, amparo a crianças carentes. Integração ao mercado de trabalho, habilitação de pessoas com deficiência. É uma rede de proteção completa. Uma rede que o município tem o dever de tecer e de manter. E quando a gente pensa que as necessidades básicas estão cobertas, a lei avança. O artigo 135 estabelece como dever do município fomentar e amparar o desporto, o lazer e a recreação como direito de todos. Isso é interessante. Porque, para um município pequeno, pode até parecer um luxo se preocupar com lazer. A prioridade não seria sempre saúde, educação, asfalto? Pela visão tradicional, talvez, mas pela visão desta lei orgânica, não. Ela entende o bem-estar de uma forma integral. Não é só sobreviver, é viver com qualidade. O acesso a uma praça, a uma quadra de esportes, a atividades culturais. Tudo isso impacta a saúde física, a saúde mental, previne a violência. E, conectando tudo, os parágrafos que foram adicionados a esse artigo trazem o turismo como uma política a ser desenvolvida. E aí a gente fecha o ciclo. O lazer e a cultura, que pareciam ser só para o bem-estar,
também viram um motor de desenvolvimento econômico pelo turismo. Perfeitamente. A lei mostra que essas áreas não são caixinhas separadas. O investimento em turismo pode preservar o patrimônio cultural, que por sua vez serve como lazer para a comunidade local e ao mesmo tempo gera emprego e renda, combatendo um daqueles inimigos que a gente viu lá no artigo 123. O bem-estar social e o desenvolvimento econômico não são opostos. Nessa lei, eles são parceiros que andam de mãos dadas. Então, fazendo uma síntese da nossa conversa, nós saímos de princípios filosóficos muito claros, de uma economia com propósito social. Vimos as ferramentas que o município tem para agir, como o apoio aos pequenos negócios e uma política habitacional participativa. Mergulhamos no planejamento da cidade com um plano diretor que é forte, que é democrático, e finalizamos com a garantia de uma rede de proteção social que vai do básico, como assistência, até o direito à qualidade de vida, com lazer, com esporte. A imagem que fica é a de uma lei que projeta um município extremamente presente e ativo na vida das pessoas. Intenções muito claras sobre o tipo de comunidade que se deseja construir e um guia de ação para qualquer servidor que atue nessa cidade. O que nos deixa com uma questão fundamental para quem estuda essas leis pensando em ser um futuro servidor. Como esses princípios e diretrizes tão bem definidos no papel se traduzem na prática da gestão diária de um município? E principalmente como o servidor público, que é a peça-chave nessa engrenagem, pode atuar para que a letra da lei se transforme de fato em qualidade de vida para a população.